Olá! E a gente está aqui com mais um Entre Vidas e Sentidos, trazendo o, o nosso sentir da vida, das nossas experiências e sempre uma pessoa trazendo a sua experiência, o que viveu. E hoje eu acho que vai ser bem especial, né, Maíra? Muito, muito. E eu acho assim que é sempre bacana assim, todas as histórias que vêm aqui é sempre bom relembrar, né? Todas as histórias que a gente traz aqui é justamente com a intenção genuína, amorosa, carinhosa, respeitosa, né, de para que essa história renasça toda vez que encontra a sua história. Então, toda vez tudo que a gente conta aqui é justamente para que possa ressoar com quem está ouvindo e ressoar com a gente também, né? Então, isso é muito importante. É um bate-papo, sempre um bate-papo, né? Que não tem certo, que não tem errado, sem julgamentos, mas com amor. E aí, Isso. aqui está a Mari, né? Então, hoje a Hoje. Mariane Kapler aqui com a gente, contando um pouco do seu trabalho. Prazer imenso te receber aqui, minha amiga tão querida, nesse momento para nós que é tão especial. Se apresenta aí para Sim. nós, Mari. Olá, gente. Então, obrigada, gurias, primeiro, pelo convite, né? E é uma honra estar assim, ser escutada, né? Estar aqui no momento de troca, de ouvir e ser ouvida também, e de compartilhar, né? De compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido e essa caminhada, assim, que hoje tem mais sentido, né? Depois que a gente passa por algumas coisas, a gente olha e tudo faz sentido, né? E, Exatamente. e eu fiquei bem, já topei de primeira, assim, achei bem bacana e tudo ressoa, né, com o ciclo que a gente vai estar vivendo. E eu e a Uhum. Elis temos uma conexão de telepatia, assim, então a gente se comunica bem assim, sem saber muito bem o que está acontecendo, a gente acaba sempre se comunicando, assim. E o dia do convite foi realmente um ciclo que começou para mim e que eu posso, então, hoje estar aqui com vocês. Ai, que linda! Seja muito bem-vinda. Então, conte pra gente qual que é essa história, como tudo começou. Conta um pouquinho. É, eu acho que começar, né? Começar assim, com força, com clareza, deve fazer uns 10 anos, assim, né? Essa, essa, Uhum. esse chamado espiritual, assim, mas sempre teve lá desde a adolescência essa Sim. Mariane que sempre buscou, assim, em um monte de lugares que foi me desenvolvendo, né? Sempre estava no lugar certo, no momento certo, né? E como minha mãe mesmo dizia, a Mari sempre tem, ela tá sempre pipocando, assim, sempre tentando encontrar algo na espiritualidade, sabe? Na religião, na espiritualidade, né? Uhum. E, e aí aconteceu um chamado muito forte para mim mesmo, que foi de 2015, 2016, assim, com o chamado um chamado através da saúde, né? Ah, Através da infertilidade, assim, chegou até mim uau. um foi um convite amoroso, né? Hoje eu olho para trás e Uhum. digo, foi um convite amoroso Na hora não é, da né? Na hora é aquela bomba, né? Que a gente acha que não tem e saída. É uma bomba que na hora dói, mas que é pura sabedoria na vida da gente, né? Exatamente. E o quanto a gente precisa foi também realmente entender isso, né? E falar assim, quando a gente está passando por um momento ruim, uma fase chata, coisas assim, perceber e falar assim, bom, sabe? Não, calma, vai passar, né? É só um aprendizado. E encarar de uma forma mais leve, né? Mas conte, exato. Mari. Ah, eu não, né, não tinha uma base, assim, vamos dizer, familiar dessa visão, assim, né? Eu acho que de irmãos ou dos irmãos e mãe, assim, de familiar mais próximo, eu acho que foi a que rompeu ali de olhar para isso, né? De olhar Uhum, além
dos véus físicos, assim, vamos dizer assim. Então, por anos ali eu fiquei procurando no físico, só no físico, né? E aí não é, né? Aí chegou aquele Tá tudo ponto assim que dentro, né? Mais profundo, pode né? ser, Mais profundo do que só o físico. não pode ser que é uma coisa só física isso, né? E aí tudo começou a se revelar, assim, começar a ficar um mundo mais sutil se apresentou para mim mesmo. E como uma pessoa bem mental, que sempre, né, mental, assim, tem coisas que não tem explicação no mental, né? Então, Uhum. aí de 2019 mesmo, que foi bem pré-pandemia, assim, então eu fiquei nesses, nesse período ali, né, num limbo. Acho que a Hum. palavra correta é um limbo. É. É. E, e eu fui me abrindo para tudo que foi chegando até mim, né? Porque a gente começa no físico e daí, não, peraí. Então, só a estrutura religiosa, assim, ela não é o suficiente, né? E aquela coisa superficial, então comecei a ir para dentro, e tudo que foi chegando até mim, eu fui experienciando Uhum. de conhecimento mesmo, assim, de conhecimento e Sim, prática. E eu via, hoje eu olhando assim, a espiritualidade, assim, a guiança minha, né, foi trazendo uma coisa, vendo se eu estava aberta a receber aquilo, e Isso. e aí fui É botando em aos prática aquilo, poucos, daqui a né? pouco veio outra coisa, e isso foi um período ali bem, a 2019 foi assim, Sim. foi no meio da dor, assim, né. Uhum. E aí Dor dois geral, mil inclusive, né? ah, geral, e daí mudou realmente, eu acho que todos os meus paradigmas, todos os meus pontos de vista, assim, eles, foi morrendo e renascendo, né, morrendo e renascendo. Olha, acho que Uhum. todo mundo passou por isso também, né, guria, Isso. Aham. em 2020 ali, Muito. e ali foi um período de se encontrar, assim, pra mim, Exato. De bem repensar, né, de reflexão, de ir para dentro mesmo, né? pra dentro. E de ir para o feminino, de ir pra dentro, de olhar a resposta pra dentro De e se não fora, acolher, né, de se acolher. de se acolher com o carinho que eu tinha pra com as pessoas fora. Uhum. E trabalhava sempre com o público todos os dias, com mulheres, de salão de beleza, né, trabalhei desde a adolescência ali, foi ali que eu conheci a Elis. Uhum. E e aí esse perrengue de tocar nas pessoas e captava tudo, né. Era um corpo E sem que contar que vinha um monte de mulheres ali para você, de tudo, mães grávidas, enfim, captou. tinha de tudo, né, e você tinha que estar ali né, olhando para aquilo, né, e Sim. muitas vezes na sua dor também, né. Sim, sim. Teve um período, né, Maíra, que todo mundo quando tu tá é ressonância, né, quando queria Aham. engravidar, todas as clientes possíveis, todas as amigas possíveis, primas, amigas de colégio, todas foram antes de mim, assim, todas, Uhum. Uhum. literalmente. E o meu olhar ali, como eu disse, passou a ser: "Nossa, o que que tá acontecendo?", né. Não é um triste, Exato. mas era parecia que estava, feliz pela pessoa e triste por mim, né. Mas Uhum. uma sim. Uhum. cobrança, um julgamento. E Sim. aí eu ali passei a me acolher, do tipo: "Daqui a pouco é a minha vez. Olha, tá Uhum. chegando perto de mim". Aí, por isso que eu disse, o meu olhar, o meu ponto de vista mudou em Começou a relação à mudar. mesma situação e começou a Isso. mudar. Foi meio auto-amor, a técnicas de Louise Hay, assim, eu acho que foi a primeira coisa que chegou até mim, assim, Maravilhosa, adoro. Uhum. esse se acolher, esse se abraçar, Isso. esse ser o Am carinho que eu era com as outras mulheres comigo, Isso, amor né. próprio, né, acho que antes de tudo, né, primeiro eu acho que tem algumas questões, alguns pontos, na verdade, né, primeiro você assim, se perdoar também, auto-perdão, sabe. Depois tem o amor próprio, se amar, né, porque aí você começa a crescer, se expandir de dentro para fora, né, porque aí você busca se acolher, você busca esse acolhimento, né, que às vezes a gente procura fora, mas na verdade está dentro de nós, porque ninguém pode fazer por nós o que a gente precisa fazer, né. Exato. Mesmo
às vezes uma grande amiga vindo te abraçar, né, Uhum, e aí eu passei desse de esperar essa grande amiga vir me abraçar, eu silenciei mesmo, e parei de falar sobre esse assunto com as pessoas, uhum. mudar essa vibração, assim, de vítima, né, de vítima, Sim, assim. sim. E eu passei a ser minha melhor amiga, então eu me acolhia, eu dizia o Isso. que eu queria ouvir, eu não falava mais com as pessoas sobre esse assunto, né. Eu tirei Uhum, o foco mesmo ali, e isso. isso foi um virar de chave, esse auto-amor, esse eu ser amiga que me acolhia, que eu acolhia uma outra mulher e eu via que comigo eu era bem mais chicotinho, sabe. Bem Uhum, mais uhum. Que é Mas chicoteada. normalmente que é normalmente o que a gente faz, né? Porque com a gente é super autocrítica, né? Julgadora, a gente se julga o tempo inteiro, né? E aí do lado a gente tá acolhendo a amiga, dando o ombro e tal. Por que não fazer isso com nós mesmos, né? E aí que vira a chave, né? eu Virou. vejo eu vejo que a grande virada do feminino geral, de quando a gente realmente procura a cura, né? E encontra ela em nós mesmos, é esse acolhimento, esse autoacolhimento, Uhum, essa gentileza com a gente mesmo, de não ser tão julgadora e tão exigente com a gente mesmo, mas acolher realmente, se maternar. Eu acho que é a melhor palavra, se maternar. E daí é, as feridas, elas vão realmente sendo curadas, não no sentido de que deixam de existir, mas no sentido de que elas já não são mais peso, elas ficam lá onde elas têm que ficar, né? Num tempo passado, e a gente consegue caminhar com mais. E quando eu te conheci, tu estava justamente nessa fase aí, Mari, de autoacolhimento, de silêncio, né? De olhar para dentro se permitir essa gentileza. Já, E já você falou. E você falou outra coisa que eu acho que é super importante, que acho que é isso que vira a chave também. O fato de quando você realmente deixa fluir, né? E não fica pesando naquilo, não fica só pensando naquilo, só achando que não dá certo, na vítima, igual que você falou, né? Ah, deixa fluir. E aí, quando você realmente se libera disso, deixa fluir, as coisas começam a acontecer, né? É, é interessante que a gente sabe disso no Aham. nosso mental, né, a A gente difícil é pôr na prática. e hoje isso é um slogan, assim, vamos dizer assim, que eu uso sempre, que é: "O conhecimento ele é um poder, mas Uhum. colocar na prática é uma sabedoria", né, porque a gente está numa fase, numa era que o conhecimento ele está disponível, como Exato. nunca esteve, como não esteve, né, há uns anos atrás. Então, a gente tem o conhecimento, mas chega uma coisa e praticar aquilo até ele internalizar, né, até ser aquilo, e não é tão simplesinho ou não é às vezes Uhum. cada um tem um tempo né, de Exato. daquilo internalizar na pessoa, né. Mas, então para umas pessoas vai ser, sei lá, um mês, outras vai ser um ano, não tem, né. E, Sim. e essas coisas vão chegando e é para ser vivenciado. E isso que a Elis falou ali foi, hã, transcreveu, assim, essa coisa do maternar, porque era isso, era acolher, né, era me acolher, era me ma talvez Isso. ser para mim o que, ah, faltou lá atrás, que não faltou, né, que na verdade tu recebe o necessário que tu precisava, mas com a nossa mente a gente quer meio que medir, né, medir, Uhum. isso. colocar numa balança e aí eu estava foi 2021, né, Elis, que eu te conheci e tudo tinha mudado, assim, já. Ah, externamente as pessoas se assustaram algumas né, com algumas mudanças que a gente começa a botar na prática, mas primeiro estava lá Uhum. dentro. Foi Sim. assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos de intenso dentro, assim, e aí Uhum. depois ter um um conseguir ter um nível de coragem que é um Isso, rasgar por precisa. dentro, né, é um rasgar de Exato. barriga, assim,
É, porque é um nascer, um parir, né? é, É um, é, é um, é, é, é um se parir, né? A gente é. se dá à Se- luz a esse novo ser, né? Que estava lá nas é, entranhas, é. E, guardadinho. e Eu gosto aí, de falar. pode falar. Não, eu gosto de falar que o conhecimento ele é super poderoso, igual que você estava falando, mas o autoconhecimento é o que liberta, né? É o que faz a gente parir a nós mesmos novamente, sabe? Acho que é importantíssimo pensar É assim. um morrer e viver, assim, Uhum, é uhum. É um morre a renascer. antiga eu, que na verdade não morre, né, ela continua lá vivendo lá, né, essa Sim, antiga sim. versão que ela continua Eu vivendo acho lá. que é assumir a nossa multiplicidade, né? Isso. Isso Exato. porque nós somos múltiplos e tá tudo certo. Não Uhum, aquelas máscaras que a gente usava para se adequar, não aquelas múltiplas versões que a gente construiu para estar de acordo com o que o mundo esperava, mas a multiplicidade que a gente realmente é, né? A gente é a mãe, a gente é a mulher, a gente é a uhum. esposa, a gente é a A profissional, filha, a gente é a força da ancestralidade do feminino, a gente é um ser estelar, a gente é o espírito numa experienciação humana. Então, que tem milhares de fractais se experienciando e a gente absorve energeticamente um pouco de cada local. Então, nós somos múltiplos. E quando a gente assume, abraça essa multiplicidade, se permite ser tudo isso, a gente floresce, realmente floresce. Né? Eu acho que fica com mais facilidade a jornada, quando uhum, a gente consegue ser essa, hoje eu vou ativar esse poder de mulher. Hoje eu vou estar mais mãezinha porque meu filho tá com febre, tá requerendo. Agora é um uhum, ciclo de botar para fora e de ativar o meu lado masculino, porque eu vou fazer business aqui, vou fazer negócio, sabe? Eu acho que sim. a gente tem todos os lados ali. Ai, eu acho bem menos pesado. Vou ser bem sincera, como mulher, assim, ai, a mulher tem que ser, porque tá uma fase assim energia feminina, energia masculina, é isso, aquilo. Também está saindo de uma caixa e te colocando em outra caixa, que tu tem que ser só Uhum, assim, assim, exatamente. assim, assado, só pegar. Sim. Não, você pode ser Tu tantas também tem a coisas, parte né? da outra energia, né? Sim. E eu acho que fica mais leve. É isso que eu É, percebi, é menos na peso. história feminina a gente lutou tanto para ter direitos, né? Mas agora não permite os mesmos, não quer deixar a liberdade, que era um direito. A gente só quer que nós lutamos para ser tudo igual, para fazer a mesma coisa, para seguir todas, para entrar na fila. Foi para isso a nossa luta. Quando a gente tem uma infinita possibilidade de ser aquilo que bem entender. Exatamente, na liberdade de cada uma que é o seu que quer, não tem que impor que sucesso, né, numa visão ampla de sucesso é X na vida da mulher. Sucesso pode ser fazer pão todas as tardes para alguém, né? Para outra, atender 1 milhão de pessoas, ter sei lá, um salão de beleza lotado, né? Com agenda lá disputada. Para outra pode ser, sei lá, só acordar, fazer comida e cuidar da família. Então, sucesso depende daquilo que te deixa feliz e a gente lutou para isso, para ter essa liberdade, não para criar outras caixas, né? Uhum. E a gente fez um curso, né, o Elis, né, uma mentoria, o Religare, que era justamente falando sobre isso, né, o quanto precisa também haver o equilíbrio entre o masculino e o feminino, porque nós somos, né, yin e yang, nós somos 50% pai, 50% mãe, né, claro que nós como mulheres, nós temos o lado mais feminino, né, aflorado, mas precisa haver um equilíbrio, precisa ter um acolhimento também do masculino. A gente lutou tanto, como ele estava falando, lutou tanto para conseguir nossos direitos, mas também não precisa agora excluir o masculino por conta disso. Não, a gente é os dois, né? A gente é os dois. E quanto mais equilíbrio a gente tem e entende isso dentro de nós, mais leveza a gente vai lidando com tudo que acontece na nossa vida, né?
E Mari, me conta, e aí depois de toda essa turbulência toda, né? Como foi? Como foi? Como foi ficar grávida? Como conta pra gente? Aí a gente passou por vários tratamentos físicos e eu digo vários tratamentos energéticos que chegaram até mim. E eu tinha muitos dogmas religiosos. Então, por isso que eu disse Uhum, que foi um ir rasgando por dentro, né, de coisas que eu tinha e que eu vou ser, né, hoje eu vejo que eu era, vou ser bem sincera, que nem Elis falou sobre máscaras que a gente usa sem se dar por conta, né? sim, muito. Não tava assim numa máscara do tipo, vou botar aqui, não era intencional. Uhum, Porém, a gente percebe que são verdades para nós quando são leves. E tinha muita coisa que eu vivenciava que não eram leves para mim, mas eram ordenanças, eram dogmas, né, religiosos. Então, quando eu me permiti, e eu falo hoje que eu achava sempre que eu era uma pessoa meio medrosa. Eu meio que me rotulava como medrosa, assim. E eu ouvi de uma amiga naquela época assim, nossa, que me conhece desde a adolescência, ela disse: "Eu nunca te achei medrosa. Eu sempre achei assim que tu sempre teve muita coragem de botar assim quando foi algo que tu não queria mais, que tu queria mudar. Eu sempre te achei corajosa, assim, e eu me vi com os olhos dela ali. E tem que ter uma coragem de realmente saltar, né? sim. Soltar, saltar. E, e para essa. Tem coisas que você não vai poder carregar junto, né? Que tu não vai poder levar junto. Vai ter Uhum. lugares, vai ter pessoas, vai ter estruturas Que você precisa energéticas, né? desapegar, né? Desapegar. Que emocionalmente a gente sofre, porque a gente é humano, né? Que nem ele disse, Uhum, como Sim, ser humano vivendo aqui, a gente tem coisas emocionais, a gente fica triste, né, com algumas coisas e se permitir ir mesmo assim, né? sim. Mesmo assim, e eu fui e tudo assim foi muito rápido. Foi muito, ó, eu aqui falando, né, anos da questão acontecendo, mas olha, foi muito rápido. Aham. Foi muito rápido que isso se desdobrou, porque o desdobramento externo é rápido quando às vezes tu ficou arrastado no interno, né? E Uhum. aí a gente passou por vários tratamentos, então, físicos. E quando mudei ali o meu negócio, saí de uma sociedade, abri outro negócio, sair da estratificação de uma cidade e fui para outra, né? Que eles conhecem, é só são vizinhas, cidades vizinhas, mas a gente sabe que energeticamente tem uma estrutura configurada de cidades Sim. para cidades, né? Uhum. Então, ali no primeiro mês que eu estava ali com tudo novo, tudo, né? Eu engravidei naturalmente ali. Uau. E eu vinha fazendo, então, várias coisas energéticas, assim, vários Uhum. tratamentos alternativos, e eu me apaixonei por isso, né? E hoje eu trabalho com isso também. Uhum. E eu engravidei naturalmente. E foi assim, quem olhou de fora, né? Ah, do nada aconteceu. Eu Não, não lembro foi do dessa nada, frase. né? Ou quando tu soltou, quando tu desistiu, aconteceu. E lá, aqui, né, na minha casa, no meu secreto, Uhum. estava. Aquilo continuava sendo um dos meus objetivos, um dos, né? E eu Uhum. tinha, assim, a plena certeza, e fazendo as visualizações e tudo mais, né, que isso iria acontecer e que isso já existia em algum plano, né? Eu tinha, tipo, uma plena certeza. E aí eu já me comunicava com ele, né? Com esse ser, e tinha toda uma comunicação mesmo, uma conexão. Uhum. Então, Sim. quando ele veio, foi muito tipo. Eu tenho até o vídeo, assim, né, de eu mostrando pro meu marido, ele disse: "Eu sabia". Eu disse: "Eu também sabia", tipo, a gente sabia, que ia acontecer, mas eu não achava que ia acontecer, né, Elis, no primeiro mês de salão novo, de mudança, de tudo mais, e foi incrível, assim, Uhum. foi, uma comunicação, deu e do meu filho, que incrível, assim, incrível, ele veio para ser leve, assim, foi leve, Uhum. foi suave, e, foi, para todos ao redor, assim, trouxe a Elis viu ele bebê, assim, mas ele é uma alegria, assim, é uma energia que os próprios familiares, assim, que tem muito
filhos já grandinhos, né? Mas ele tem uma energia assim que muda o ambiente ali, né? Uhum, É. Um ser estelar ali que veio para abrir um portal para mim. uhum. E depois, quando eu estava com ele pequenininho, eu de novo, 5 meses, né? Eu abri mão assim eu gosto dessas comparações daquele precioso anel, sabe? Sabe Uhum, o Senhor dos Anéis, né? Aquele precioso anel que era aquela coisa, Sim, nossa, agora que eu construí, nossa, agora, né? E tudo se encaminhou para aquilo e estava pesado e se entregar de vez com, deixa eu ver quando tava, sei lá, uns 32, 30 anos, 32, por aí, para se entregar para o feminino de vez, assim, para um feminino mesmo, assim, porque na gravidez foi um sarar, um curar do uhum. feminino, Sim. e o parto foi transcendental, assim, vira e mexe, assim, eu tenho mais insight sobre o portal do parto, que eu Uhum. ouvi as mulheres falar, meu filho nasceu, eu renasci, de uma forma meio Sim, subjetiva. E não sim. é subjetivo. Eu sei muito Eu o que você está falando. Eu realmente eu também. ali foi a Mariane não é mais aquela, sabe. Foi um Uhum. portal mesmo ali, e Sim. e aí então abrir mão e entrar nesse feminino, a Elisa eu acho que estava até foi a última vez que eu te vi pessoalmente, né, Elisa, que foi bem nessa época, assim, que eu tinha então, mudado o meu negócio, saído sim. daquele lugar grande, vindo para o estúdio, e se entregar a esse maternar, essa vida aí Uhum. desse ciclo, que nem eles disse, levantar, cozinhar, cuidar de filho, amamentar e Sim. se entregar para esse ciclo ali. Consegui Isso. entender, mesmo chorando, né? Aham, sim, Eu chorei no ombro do meu marido e disse: "Eu não consigo mais dar conta". sim. As culpas que vêm também, né, de achar Isso foi que, né, que não dá conta, que não vai conseguir, enfim. Isso foi para mim, né, para mim foi um pouco muito libertador de dizer isso, e ser acolhida por um masculino saudável, assim, né, que disse Isso. eu acho que o mais, pra mim, assim, desafiador foi eu me colocar como eu não consigo dar conta de tudo nesse momento, e Sozinha, tá né. tudo Aham. bem, né, e tá tudo bem, não dar conta Isso. de fazer essa Rasgou parte. mais, rasgou mais uma roupagem, né? De autocobrança, de autojulgamento, de eu tenho Isso. que dar conta de tudo. Para não, eu sou Dá só humana aqui. conta de tudo, né. Eu acho que partiu de 2 coisas, um rasgar do meu ego, de Que um lindo. ego, uma camada do ego ali, né, que a gente nunca vai ficar sem o ego, uma camada do ego de, Uhum, ah, nós vamos passar muita dificuldade se eu não estiver à frente. uhum. E Uhum. nada disso que aconteceu e essa foi assim, e se entregar de ser vulnerável, né, me entreguei Sim. ali no vulnerável, de confiar no masculino, isso me curou muito, isso eu compartilhei com a Elisa ali. Uhum. Por um histórico né, de ali adolescência, né, tipo, Sim, pai, namorado, hã, de confiar e não ter dado bom, né. E aí sim. um receio de confiar e um pouco sim de ego, assim, sabe, dali dessa camada do tipo: "Ai, o que que vai ser se eu não tiver? Nossa, Aham. preciso estar aqui, porque sem mim a coisa não funciona", É sabe? o aceitar receber também, né, receber ajuda, receber carinho, receber acolhimento, né, o aceitar a receber que muitas vezes, principalmente nós mulheres, a gente tem um pouco dessa dificuldade, justamente por talvez esse histórico que a gente tem no passado, né, de tudo que aconteceu e hoje a gente quer ser essa fortuna, né, muitas vezes a gente não quer aceitar receber esse cuidado, né, então que lindo tudo isso. A Oi. gente invadiu o masculino, né? Uhum, E tomou para nós o que era dele. Daí, quando a gente quer voltar para o nosso lugar, o corpo resiste, né? Manifestando o ego, assim, dessa forma de eu que dou conta de tudo. Mas
Que delícia que é voltar, né, para esse lugar do feminino e conceder ao nosso parceiro que ele seja o masculino. Foi muito foi muito interessante, assim, foi muito gostoso. Ali, né, de novo, assim, um rasgar de abdômen, né, que é uma coisa, assim, de de se permitir receber mesmo. E eu acho que é uma vulnerabilidade, a nossa força, eu acho que tá na vulnerabilidade, sabe. Uhum, uhum. E isso de minha parte, assim, mas de entender que a gente encerra ciclos e ali, tipo, tinha se encerrado um ciclo e eu queria voltar a ser aquela pessoa de antes, né. E aí, Sim. tipo, eu tive né, uma clareza ali que nem a clareza que eu tô tendo agora, né, que o ciclo se encerrou, que o ciclo mudou de novo. E às vezes a gente quer permanecer naquele ali mesmo que tá pesado, Hum, mesmo que tá doendo, né, tá doendo com aquela vez então, deixa eu ver, fazem 2 anos exatamente, estava doendo, né, estava doendo, estava sofrido, estava pesado e, reconhecer, assim, por isso que eu disse é um processinho, né, reconhecer que tá pesado e abrir mão, não são e não vai, eu acho, ser fácil em nenhum momento, em nenhuma esfera, assim, ali no meu caso foi maternidade e tal, mas acho que uhum, nenhuma área simples. É simples, mas não é tão fácil, sabe, é simples o uhum, que tem uhum. pra fazer. É Ai, simples é quando passou, né, na verdade, mas na hora que tá ali Não, no mas processo. tu olha e tu sabe que é só uma atitude, mas é difícil tomar a atitude. Isso. E mesmo nos ciclos que de dor, a gente está apegada neles. Então, Na para dor. eu acho que é uma visão perfeita essa que tu traz. Qualquer ciclo que a gente encerre, ele é uma coisa difícil de fazer e precisa muita consciência. Jogar na luz da consciência essa necessidade de preciso encerrar ciclos. E a vida, Exato, ela ensina a gente o tempo todo que é necessário exato. encerrar para dar espaço para que esse novo Pro chegue. Isso. E é tão importante isso, assim, até minha própria história mesmo, né? Que agora eu tô aqui morando fora do país, né? E deixei tudo, né? Tive que encerrar um ciclo, né? No Brasil para vir para cá, e isso foi, assim, um processo muito complicado também para mim de desapegar, né? De tudo que eu tinha ali para vir para esse lugar. Totalmente, né, desconhecido, começar do zero, tudo do zero, então, assim, não é fácil. Então, é isso, é exatamente isso que a Elis falou, né? É o quanto a gente realmente precisa desapegar, a gente precisa, quando a gente encerra um ciclo, a gente precisa realmente encerrar, para que o novo abra espaço para esse novo chegar, né? E Mari, diz pra gente então, assim, quem é a Mari hoje? O que que você vê e quais as mudanças que te torna hoje mais inteira, mais essa nova Mari que você é? Eu acho que essa aceitação, assim, dessas múltiplas que estão em mim, Uhum, porque uhum, havia muito sim, rótulo de identidade, assim, eu acho por trabalhar bastante tempo fazendo a mesma coisa, a gente uhum, se rotula sendo somente aquilo. sim, Então, eu sou e agora estou em transição de carreira já devagar, né. uhum, Por uhum, isso, por não querer soltar algo que eu sei que eu faço muito bem e que tem uhum, uma estrutura, como tu disse, né, tem uma estrutura ali. E por que é que a gente tem que sair, largar uma coisa, parar de fazer uma coisa, só quando ela deu errado, né, só quando ficou ruim, a gente isso, não pode precisa, né? ser de uma outra forma. Uhum, E essa transição, assim, com carinho, assim, e realmente não rotular, tá, eu sou só isso aqui. Não, eu tenho essa outra parte aqui também, e eu também posso ser boa nisso também. Aqui também tem um chamado aqui, também tem uhum, tem alguma coisa aqui pra mim, eu não sei muito bem, eu tô tateando, mas, é confiar, aquele dia a Elisa até falou, é confiar em si também, sim, né. Então exato. essa Mari, eu olho, assim, olho fotos, às vezes olho, eu gravo uns áudios pra mim mesma, assim, depois de um tempo eu escuto, Uhum, e eu acho que é isso, eu acho que
integrar. Eu me sinto mais inteira e mais confiante de que eu posso confiar, né, Isso eu é posso confiar, lindo. não precisa ser tudo eu ali para é um controle, né, É tudo eu. exatamente isso. É confiar no processo, né? E que eu gosto muito de falar nos meus atendimentos, que não precisa ser e ou, né? Ou isso ou aquilo. Pode ser o e isso e aquilo, né? Se eu tô bem com algo ali, eu posso trazer aquilo como um aprendizado, eu posso integrar aquilo dentro de mim. Mas é isso, é a confiança, acho que é o que move é o que move, né? É o que faz a gente, a confiança no processo é o que faz a gente mudar, né? E chegar do outro lado do rio, né? E e isso do feminino, do masculino e do integrar, eu Uhum, percebo que hoje eu sou mais, a palavra é abundante. A gente fala tanto sobre abundância no sentido de financeiro, né, uhum, abundância no sentido financeiro, né. Eu me sinto sim, mais abundante por isso, porque não é ou isso ou tu só pode escolher ou isso ou aquilo, como se tu não pode ter tudo, tu tem que isso, eu sim. viveu essas É fases de uma tipo, crença, inclusive, né? Uma eu não crença que você posso não estar pode de ter bem com tudo. meu marido, não posso e com o meu filho e estar com saúde e estar, Uhum, sabe, as coisas sim, estarem se estruturando todas. Não, não pode ter tudo, né, isso é uma crença, que nem tu disse, né, é. um inconsciente coletivo de Uhum, que tu não pode ter tudo, ou que se sim. alguma coisa tem que estar abalada aí, sabe. É, não é E possível que ela tá feliz em todos os e níveis, né? Ah, algo tem pode ter. ali de errado, né? Não. Por que não? Por que E a não é gente acha que se possível? sabota Tudo é pra possível. É, a isso. gente se sabota e eu vejo isso, assim, que de aceitar que é um nível de merecimento interno, sim, Uhum. eu acho que é, né, gurias, um nível de merecimento do tipo, não Eu pode, mereço, eu eu acho que eu nem mereço, eu me não escolho. mereço, Acho que, né, acho que tem, antes de tudo, eu me escolho, eu me amo, eu me perdoo, né? E eu mereço todas as infinitas possibilidades que o universo pode me proporcionar. exato, então hoje eu me sinto mais inteira, assim, e Uhum, acho que a gente sempre vai ter coisas, desejos e isso é o que move, mas, assim, me sinto mais inteira no sentido, assim, eu não sou, até usei isso essa semana com uma amiga, não sou, não me defino pelos números que estão não te defina pelo número que está na tua conta bancária, sabe, isso não te define, uhum. como abundante, porque abundante é o todo, até se permitir É isso, muito sabe, mais do estar que em isso, na mais verdade. áreas e não em só uma área, Uhum. porque senão a gente é tão limitante isso, agora que me veio essa clareza, é tão limitante isso, que a Sim, gente se sabota, daí a mente sabota, né, sim, que não dá para, não pode ser, e aí a gente vai lá e desestrutura todo um setor por acreditar que não merece mesmo, e que não dá, não é exatamente. Ô, possível. Mari, teve uma coisa que tu falou aí que me chamou a atenção, que tu falou, né? Do se Hum, permitir confiar em ti mesmo, de ter tanta confiança em ti mesmo, que essa confiança vai além, né? Eu acho que era isso que tu queria dizer e não completou. Que tu passou a confiar, abrir mão do controle de que tu tinha que fazer as coisas e confiou também, né, de que a vida ia fluir, de que o outro ia fazer o seu papel também e que de forma geral esse confiar foi que permitiu e está permitindo essa transição suave. É isso, né? sim, sim, com certeza. É um confiar em mim a ponto de soltar, e que Uhum. a vida vai fluir, não precisa estar segurando, né, é o rio que tu quer se segurar Nas nas bordas, né, bordas. e daí tu não flui com a água, daí dói, né, dói, Uhum. e realmente fluir nisso. Então, como eu fiz lá atrás, até uma vez eu fui questionada sobre isso, como tu fez lá com a outra área, sabe? Porque daí a gente percebe que já a gente tem a chavinha Uhum. que funciona em todas as áreas. E algumas a gente acredita que é mais difícil que outras, né? E na verdade Sim, não é. É um fluir da vida. E de confiar mesmo que vai haver um desdobramento. exa Ali na frente, só que a gente vai tateando, né, vai
E eu acho que a palavra é tipo fé, né? Tu vai É É, indo e fé, é é fé. Eu fé. ia dizer, é fé e confiar. essa confiança é uma liberdade, traz uma liberdade que a gente não conhecia, né? Que a gente fica até Uhum. meio assim, às vezes bobo pensando a respeito, sabe aquele sorriso bobo de nossa, Sim. porque quando eu simplesmente deito no bote e não quero o controle, não quero os remos, não quero dizer, mas deixo que esse rio me leve, é muito libertador. E daí, assim, não sou eu que defino a possibilidade de eu só posso ir para aqui, porque eu só estou mirando aquele porto. Só que tem mais portos, tem o oceano infinito, tem um Inteiro. monte de coisa. Por que que eu vou me limitar àquilo que eu só vejo hoje? E eu sempre digo que quando a gente se permite essa expansão da consciência, a gente realmente tateia no escuro, né? Porque a gente inicialmente, quando começa o processo, a gente crê que a gente vai saber de tudo e que, Uhum. ai, você, assim, uma certeza guiada para onde eu vou. Não, é escuro, a gente não sabe, é pé ante pé, tateando, mas confiando que o chão tá lá, pode botar o pé que o chão tá lá, porque essa é a confiança. O que que vem depois, não sei, mas eu sei que vem e que estou sendo guiada por mim, né? Pela minha presença, eu sou, e por toda essa espiritualidade que trabalha pela gente. Isso é magnífico, sabe? E esse olhar é realmente liberdade, né? Do meu ponto de vista. Liberdade e abundância, né? Porque a gente estava falando naquela hora, porque muitas pessoas elas pensam que, não, a liberdade é só o dinheiro na conta, né? E aí o que que acontece? Quando não tem, todas as outras coisas, a pessoa não consegue olhar o tão lindo e bonito que tem nas outras coisas, né? E aí o que que acontece? Aí você baixa cada vez mais a vibração e aí você vai perdendo ainda as coisas que você era abundante em outros sentidos, né? Mas é o oposto disso, né? Quando você confia no processo, você entende, né? O quão abundante você é. E aí, na verdade, ao invés de baixar o nível ali, você vai subindo, 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 e a abundância e você vai prosperando em mais níveis, cada vez mais, né? E daí também, né? Sai dos comos e diz, não, tudo é Uhum, possível, eu entendo que tudo é possível, eu não preciso mais é. controlar. A gente Não fala no meu muito aqui, tempo, né? né? Nesse podcast, É. mas a gente te deixa falar de vez em quando, né, Mari? Não, Mas, falei pra mas que agora, assim, e saindo um pouco, assim, da visão individual, indo para a visão de mundo, tá? O que que você vê hoje no mundo, assim? O que enche o teu coração? O que que te faz sorrir, assim, que te dá esperança? Que você acha que realmente está acontecendo, assim, para que esse mundo realmente ele transicione? E também aqui quero acoplar outra pergunta. Qual que você acha que é o nosso papel para que a gente atinja essa realidade mais elevada no planeta enquanto humanidade? É, o meu coração vibra, vibra muito, assim, meu corpo todo vibra, o meu ser vibra mesmo. Quando eu tô, quando eu tiro essa, agora me veio a palavra redutor. Sabe aquele redutor que tu bota no chuveiro para sair menos água? Uhum. Sim, Me veio isso, assim. Quando a gente tira esse redutor, eu acho, e para não mostrar a nossa totalidade, a gente consegue realmente colocar, assim, a no tudo de si quando a gente vai fazer um É. atendimento, seja na área que for, ou Uhum. estar com a família da gente, ou qualquer coisa que a gente vá fazer, ou qualquer lugar que tu vai estar, é é um transbordar de ti, né. Eu acho que é no macro, mas para mim, primeiro acontece no micro, sabe. Primeiro Uhum. acontece com cada pessoa, lá no individual dela, e isso fica grande. Uhum. Parece
que a gente quer uma coisa acontecendo assim, que dê para ver grande, sabe? E na verdade está acontecendo, né? Quem tem a visão aberta, experiências, tá acontecendo. Mas é porque tem um monte de micro pontinhos, né? Um monte de pessoas trabalhando em si. E na presença, era isso que me veio aqui. Esse trabalhar na presença, assim, do que eu não consigo resolver essa coisa lá, né, que a gente quer controlar. Então eu vou focar no quê? No que eu consigo fazer agora, Uhum. aqui e agora. E eu Isso. brinco, né, que às vezes o que tu consegue fazer é fazer uma cuia de chimarrão e eu brinco com isso porque isso fala muito comigo, assim. Tá, peraí, isso Uhum. aqui não dá para então não dá para controlar, não dá para fazer nada, entre aspas, né. Uhum. Então o que que eu posso fazer? Eu posso me manter, ok, né, me manter com uma A energia ok. O que que eu posso confiança, fazer né? agora? Eu posso tomar eu vou fazer uma comida. Tem gente que vai fazer uma comida, vai Uhum. aterrar ali, tem gente que vai fazer uma caminhada, tem gente que vai ir pra academia, tem gente que vai e conversar com uma amiga. "Ah, Uhum. vou brincar aqui com criança", e indiferente do que a pessoa for fazer, mas naquele momento presente, ali naquele presente, fazer o possível para ficar com a energia elevada, então, Sim. ficar bem, se sentir bem. Ah, nem que seja é isso, vou lá, vou lavar meu cabelo, vou tomar um banho, vou deixar a água cair, vou me acalmar Uhum. aqui, sabe, e depois eu vou lidar com isso. E aí quando tu Exato. vai lá para lidar com aquilo não tá mais aquele tamanho todo, porque a egrégora que tá nos apoiando, ela já foi trabalhando a Uhum. nossa frente ou ao nosso lado, né. E, Sim. eu para mim é isso, assim, para mim o nosso corpo é a nossa nave, e a gente às vezes quer estar tão falei esses dias, né, a gente quer estar tão no aqui, né, no espiritual, numa projeção astral ou qualquer coisa mais não palpável, e a gente Uhum. esquece do que nós estamos não tem como ter a experiência sem o corpo, né. E a gente Uhum. esquece de olhar para isso, de botar o pé no chão, de colocar uma roupa confortável, de tomar um banho gostoso, de qualquer coisa que seja sensorial, porque o nosso corpo ele tá junto com a coisa. Viver esse presente, né, realmente, viver o momento É, presente, viver o agora, né? Tipo, ah, tá ruim, ah, tem coisa, pera, por que que eu vou focar nisso? Deixa eu ir ali tomar um cafezinho, deixa eu ali ligar para uma amiga, deixa eu ali olhar para o céu, né? Nossa, tá tão lindo hoje aqui, tá tudo ensolarado, deixa eu olhar isso. Aí quando você volta, é isso que você falou, né? Já tá menor, porque menor. você consegue ver Deus em tudo, você consegue ver a ser grata, né? Olhar para algo bonito, né? E aí, aí aumenta a sua vibração, né? Vai falar com uma amiga, ah, você já empolga de novo, né? Vai, sei lá, tomar um café com calma, na presença, você já tá fluindo de novo, né? Na vibração elevada. Então, quando você desfoca do ruim para esse lugar de presença, não tem como não aumentar nossa frequência, né? E aí em coisas aí que entra, eu acho que tanto o nosso trabalho, de vocês e Uhum. de tantos outros, é mostrar o autoconhecimento, porque Isso. é se conhecer, que talvez para mim vai ser uma coisa, e para outra pessoa vai ser outra coisa. Então, para que ela consiga É. viver na que isso foi uma coisa que veio muito forte para mim há uns meses atrás, tu falou agora da beleza, o divino ele habita na beleza, na verdade e na bondade, né. Uhum. Então, para mim ser verdadeiro comigo, não adianta eu querer fazer o que a Maíra faz ou que a Elis faz o que é verdadeiro para um, às vezes não é para o outro, eu tenho que me conhecer. Uhum. E aí Exa ser essa verdade, daí eu consigo ver beleza, daí eu consigo ser a bondade, né, que a bondade Uhum. feita para o outro é o bonzinho, né, mas a verdade Sim. feita consigo, tem que ser de verdade. E Exa tu consegue é como se a gente conseguisse, sentar numas almofadas, assim, é essa Uhum. sensação que eu tenho, sabe. Confortável, né, gostoso. Eu estou Sim. na verdade, daí tu passa até a achar tudo mais bonito, até né, aquela coisa, até o cachorro fica mais bonito quando tu chega em casa, Uhum. porque é tu que Sim. tá mais Interessante
interessante como o processo inicial é doloroso, né? Porque ele requer que a gente abra mão do ego, desse ego que quer ser tudo, quer competir, quer ser igual ao outro, se compara o tempo todo, né? Para bem ou para mal, ele se compara. E daí, quando a gente realmente se conhece, sabe reconhecer quando ele se manifesta, acolhe ele também, né? E a grande ferramenta que ele também é para nós. E a gente, daí sim, a gente senta nessas almofadas que tu falou e realmente tem essa, encontra um pouco mais de paz dentro de si mesmo. Não tem caminho possível que não seja o do autoconhecimento. Não tem. É sempre mergulhar para dentro, olhar para dentro. E outra coisa que eu achei interessante, que tu falou, né, sobre a questão do mundo, a gente sempre traz. A gente entra na espiritualidade, como falei antes, a gente está nessa busca de propósito, né, de missão, de o que eu posso fazer. Imagina que a gente vai, tipo, meio Jesus, assim, revoluciona, cria uma igreja, sei lá, faz. Mas eu acho que as grandes ações, e eu preciso dizer que eu senti muito forte a presença da Mãe Maria quando tu falou isso, das pequenas ações do micro e que ressoam no macro. Então, é sobre estar presente e ser em cada momento da nossa vida. É só isso que precisa. A gente já não precisa mais de fazer coisas. Claro que tudo é bem-vindo, né? Mas a grande questão que há muito tempo ela trouxe, e quando tu falava, ela disse: é isso, filhas, é isso. É sobre ser, Uhum. entender o que a gente é e se permitir aqui, ó, onde eu estou, vibrar essa força. Porque quando eu conserto aqui dentro, no meu interno, no meu campo interno, eu começo a também vibrar isso para o meu campo externo. Então, ele já não é mais um campo que é suscetível ao mundo e que se encolhe de medo do mundo. Ao contrário, ele se expande e envia para o mundo essa potência que eu aprendi que sou e vai dizendo para o outro: tu também pode, tu também pode, tu também pode. E são as pequenas ações do nosso dia a dia que fazem isso. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando a gente se cura, a gente cura todos ao nosso redor. Porque a gente consegue, né, vibrar no amor, né? Então é muito isso que você falou. É um emana, né? E Uhum. às vezes, eu me aguei aqui. Às vezes a gente acha que precisa É a de presença. algumas muitas técnicas, e ultimamente as pessoas perguntam, né, o que que é isso que tu faz? E enfim, né, querem uma definição e tudo mais. Mas assim, às vezes não é uma técnica, isso acontece naturalmente. Emana de ti que a vibração que tu tá sendo, né, e então emana naturalmente, vai. E isso que tu falou agora, Maíra, não é às vezes só para os de perto, né, que tem convívio Sim, físico, não, é para é um emanar, todos. eu acho que é um emanar tão grande que a gente às vezes não mensura, que vai para todos que estão naquela mesma faixa de busca. Porque às vezes tu não tá na mesma faixa de vibração, então, mas tu tá na busca, tu tá indo para aquele lugar e aí tu já acessa, né? Tu E já eu acho acessa que aquilo, tu já acessa aquelas pessoas e aquela energia que tá naquela egrégora, naquela faixa ali. E isso que eu fiquei muito um tempo, alguns meses, cobrando isso. E essa presença de Mãe Maria, ou dessa presença feminina, assim, dessas deusas femininas todas, que ancoram, assim,
respira, filha, calma, porque tu tá fazendo, parece que tu não está fazendo nada quando tu tá ali maternando. Uhum. Todos os Nossa. dias na repetição é no micro, né, e Uhum. é um repetitivo e é um cansativo que hoje a gente tá começando a falar sobre isso, de que tu acha que tu tem que ir lá pra fora e fazer grandes coisas e às vezes aquela pequena coisa é uma grande coisa. Uhum. Isso, Só que isso. parece que não, né, por isso que eu me aguei, assim, porque muitas vezes eu dizia: "Ai, eu quero", e essa presença materna falava comigo muitas vezes assim: "Calma, porque tu tá fazendo, tu tá sendo aí, onde tu queria estar? É o momento Uhum. de tu tá aí, onde é que tu tá?". E eu comecei a sentir que o ciclo foi mudando agora para mim estar em outros lugares que não só mais ali. É, Uhum. é isso. Nossa, que lindo. Que lindo. Eu também me emocionei bastante aqui, Sim. porque a presença da mãe, ela traz essa emoção e esse amor, né, de que a gente, quando aprendeu a confiar, a gente passou a saber que tá indo no caminho certo, né? Isso. Tá fazendo aquilo que nos pediram, né? Que é semear. Semear com muita propriedade e, e já vamos vendo florescer. E eu posso dizer que quando a gente coloca amor, né, nessas ações, e qualquer coisa é muito. Que dirá as coisas que a gente faz para o outro, né? Que a gente entrega Uhum. o coração com vontade, com verdade. Então, Mari, gratidão imensa por ter vindo conversar com a gente, trazer essa tua história tão linda e que seja que tu consiga ainda tocar muitos e muitos corações com essa tua verdade, que eu tenho certeza que vai. A gente vai deixar aqui embaixo no vídeo para quem quiser Os depois os contatos da contatos. Mari, tudo, que ela é terapeuta também, trabalha com muita coisa, já tem aí as suas mentorias e, como vocês viram, está em pura consciência e fazendo um trabalho lindo. Gratidão imensa, minha irmã querida, por estar aqui. Gratidão, Maíra. Gratidão, meninas. É sempre uma honra. E é impressionante como, né, eles sempre as histórias que a gente traz aqui realmente, né, ressoam com as nossas histórias também, né? E o É. quanto vem mais e mais aprendizados. Então, eu sou muito grata, Mari, por você ter trazido hoje a sua história aqui para Deixa eu só compartilhar com a explicar para gente. Mari. A gente tem como subtítulo, né? A nossa história recomeça cada vez que encontra a sua. Porque eu e Uhum. a Maíra acreditamos totalmente nisso, que cada alma que nos toca e que nós tocamos é como se reiniciasse, porque é tanto aprendizado cada vez, e é isso que a gente quer que as pessoas sintam aqui também, nesse Entre Vidas e Sentidos. Porque você trazendo aqui a sua história, com certeza tem alguém ali, né, que precisa ouvir ela, né, justamente para poder dar o próximo passo, para falar, não, olha, eu só preciso confiar, eu só preciso acreditar, eu só preciso me amar, né? Então, que É, lindo. eu agradeço, meu Gratidão. Deus, de coração, assim, a gente se nutre, eu sinto uma nutrição, assim, uma nutrição tão grande e acho que é um novo tempo de nós mulheres, foi tanto download aqui, foi tanta Uhum. consciência, assim, que tem que dar uma respirada, assim, eu acho que a gente como mulher tem tanto a entregar Sim. e e que a gente possa, né, de pouquinho em pouquinho a semente ela cresce ali no escuro, no lado escuro da lua ali, e que isso possa ser uma semente para quem tá, que nem tu falou, vai ouvir, vai chegar a quem realmente requer isso que a gente compartilhou. E eu agradeço, assim, demais por vocês abrirem espaço, pelo convite.
pelo carinho e por essa presença que é de mãe, que é mãe mesmo, tá ancorado aqui Uhum. e sempre quando eu olho as coisas que vocês estão envolvidas, eu tenho a percepção sempre que tem a mãe ali, sabe? Essa ancoragem dessa egrégora. E uma amorosidade muito grande que tá aqui. E é isso, eu agradeço Acolhendo, nos acolhendo, né? eu acho, abraçando ali. Nos Exato. maternando também um É. pouquinho. Ai, gratidão, viu, Mari? Gratidão, irmã querida. Um Um beijo, beijo. Até pessoal. mais, pessoal.